Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo a você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta a mim agora para o estudo de mais uma das nossas lições de jovens deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral: o plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo, e nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e didático-pedagógicos são compartilhados para ajudar você, professor, a se desenvolver com excelência no ensino. Obrigado pelo carinho e estima. Você que a cada trimestre tem renovado a sua assinatura para estudar comigo e centenas de professores do Brasil e do exterior. Bem-vindo aos novos integrantes da nossa mentoria. Obrigado a você que ainda não está ou precisou sair da nossa mentoria, mas continua acompanhando o nosso trabalho aqui pelo canal no YouTube e também as nossas páginas no Instagram e Facebook. Obrigado a todos pelas orações. Vamos então para o estudo de hoje, mas não sem antes convidar você a se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito e já deixar o seu like para essa nossa videoaula. E ao final do nosso estudo, vai no Instagram e Facebook. Se ainda não segue Thiago Rosa Oficial, siga minha página pessoal para que você possa acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, inclusive nossas agendas pelo Brasil. Quem sabe estaremos aí bem pertinho de você nos próximos dias. Esse final de semana estarei ministrando em São Bernardo do Campo. Quem sabe a gente pode se encontrar lá e adorar a Deus juntos e você, inclusive, adquirir os livros de minha autoria diretamente comigo. O Poder Pentecostal e também o Biblifique-se. E acompanhe a página EBD Inteligente, página esta alimentada diariamente com conteúdo relevante para quem ama a escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que é o seu caso. Vamos então para a lição de hoje, é a antepenúltima lição do trimestre. Lição de número 11, intitulada A Adoção Entrando na Família de Deus. Olha, nós temos uma boa curiosidade e coincidência esse final de semana. É que a lição de jovens, que vocês estão aí me acompanhando, e também a lição de adultos, ambas da editora CPAD, estão trabalhando esse final de semana sobre o tema adoção. A lição dos adultos, neste trimestre, estudando sobre a Santíssima Trindade. Então, o foco é a pessoa do Espírito Santo como intermediário da nossa adoção. O espírito de adoção, como Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 8, e também na carta aos Gálatas, capítulo 4. Então, a revista de adultos trabalha esse tema, focando na pessoa e no trabalho do Espírito Santo, levando-nos a essa experiência de adoção espiritual. Ao passo que a nossa revista de jovens, que está trabalhando esse trimestre sobre doutrinas relacionadas à salvação, está trabalhando a doutrina especificamente, objetivamente, da adoção, sem focar especificamente na pessoa do Espírito Santo, ainda que, é claro, não possamos falar desse assunto sem mencioná-lo. Nas duas lições, inclusive, há um texto base na revista de adultos, se chama Leitura Bíblica em Classe, e na revista de jovens, texto bíblico. Nessas duas lições, nós temos no texto base, para desenvolver cada uma delas, Romanos capítulo 8, alguns versículos de Romanos capítulo 8. Então, são boas coincidências e eu faço menção disso aqui para que você, professor de jovens, possa também se servir da revista de adultos, se estiver ao seu alcance, se aí na sua casa você tem a revista de adultos, o livro de apoio, né? Muitos superintendentes de EBD e também professores, eles adquirem ambas as revistas para acompanhar ambos os materiais. Mas se você não tiver as revistas ou o livro de apoio da classe de adultos, aí você pode assistir a videoaula que está aqui disponível no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você vai colher subsídios relevantes e toma nota de conteúdo importante que compartilhamos lá. O mesmo eu sugeri em nosso grupo de mentoria no Telegram das lições de adultos. Nós temos dois grupos distintos, um que estuda as lições de jovens e outro que estuda as lições de adultos. E dissemos lá que era bom os adultos também acompanharem o conteúdo dos jovens essa semana para que possam colher daqui e de lá subsídios relevantes para o preparo da aula desse final de semana. Tomou nota disso aí? Então vamos lá então para o nosso estudo da lição 11, adoção entrando na família de Deus. Na introdução para essa lição, digo que vamos estudar sobre a preciosa doutrina da adoção. Doutrina esta que revela um grande privilégio que os salvos em Cristo alcançaram. Que privilégio é esse? Serem recebidos na família espiritual de Deus. Você lembra quando Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Pois é, Deus tem uma família espiritual e nós participamos desta família espiritual
a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, nós tomamos parte na família espiritual do Deus Criador de todas as coisas. O que é a adoção? Quais seus privilégios e responsabilidades? Esse não é um estudo da adoção por uma perspectiva sociológica, é um estudo da adoção por uma perspectiva teológica. E não estamos falando de uma adoção de filhos para a família social. Estamos falando da adoção de filhos para a família espiritual, da qual Deus é o nosso Pai. Meditemos a seguir. Primeiro tópico, o que é a doutrina bíblica da adoção? Portanto, vamos definir. Primeiro, a adoção como ato de graça. Nós já tivemos esse trimestre uma lição específica para estudar a graça de Deus, mas naquela ocasião eu disse a vocês que, vez por outra, nas demais lições, falaríamos sobre graça. Novamente aqui, ó, a adoção como ato de graça. Aí eu me lembro do texto de João, primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor, é próprio de João, né? Sempre que ele fala do amor de Deus, usar elementos de intensidade. Deus nos amou de tal maneira. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Isso é próprio do apóstolo do amor, como ele foi apelidado na tradição cristã. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é esse? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, ser chamado filho de Deus, ser recebido como filho de Deus, ser reconhecido como filho de Deus, é uma dádiva que pende da generosa graça divina. João aí usa a palavra amor, ele poderia ter usado a palavra graça, mas são termos intercambiáveis no Novo Testamento para dizer a mesma coisa. O Deus que em amor, por um ato gracioso, nós não compramos, né? Não é como a cidadania romana, que o estrangeiro podia pagar um alto valor e adquiri-la. Não. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque nós pagamos um alto preço, mas sim porque ele próprio pagou um alto preço em nosso favor. Que maravilha, irmãos! Essa é a adoção onde o pai paga um alto preço para ter filhos para si. Então, com estas palavras, o apóstolo João ensina que nossa adoção pende da generosa graça de Deus. Pela fé em Jesus, nos foi dado o direito, porque nós não éramos filhos naturalmente. Nós naturalmente éramos, como eu vou dizer mais adiante, filhos da ira, filhos do pecado, filhos das trevas, filhos até do diabo, como Jesus disse dos judeus que não criam nele: vós tendes por pai ao diabo. E o apóstolo João, ele vai, nessa sua primeira carta, falar daqueles que são filhos do diabo, que não reconhecem a Jesus como Senhor e não amam uns aos outros. Então era a nossa situação. Nós éramos filhos das trevas, éramos filhos da ira, destinados à condenação eterna. Ninguém nasce filho de Deus. O único que nasceu filho de Deus foi Jesus. Encarnado, nascido de Maria, ali estava o Filho de Deus, que é eternamente Filho de Deus. Sempre foi, sempre será Filho de Deus, compartilhando da mesma natureza divina. É Filho de Deus que também é Deus. Inclusive, você que ainda não adquiriu o meu mais novo lançamento, Jesus é Deus e ponto final, um livreto de 73 páginas para você baixar e ler no seu celular, tablet, Kindle, computador ou como preferir, por enquanto disponível apenas em formato digital, por R$ 14,90, você adquire e já recebe de imediato esse livro. Né? É uma argumentação bíblica e teológica sólida, objetiva, clara, bem didática, em favor da plena, da absoluta, da total divindade de Jesus. Então ele é o Filho de Deus que também é Deus. Mas nós, não. Nós não éramos filhos de Deus, nós não somos deuses por natureza, nós éramos, por conta do pecado herdado de nosso pai Adão, filhos da ira destinados à condenação eterna. Mas pela fé em Jesus, recebendo-o como nosso Salvador pessoal, Deus o Pai que enviou Jesus, então nos dá o direito de sermos recebidos em sua família como seus filhos, filhos adotados. Mas, como eu vou dizer já já, ser filho adotado é participar de todos os direitos da família e de toda a herança destinada aos filhos. Tornamos-nos filhos. No sistema de adoção praticado no contexto romano do primeiro século, quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos e também a carta aos Gálatas, a pessoa podia ser uma pessoa livre ou até mesmo um escravo.
podia ser adotada em qualquer idade, isso mesmo. Se um casal não tivesse filhos, ou tivesse filhos, mas os perdesse em tenra idade, eles podiam adotar o filho de uma outra família, ou ir no mercado de escravos e comprar um escravo e adotá-lo como filho. Então, em qualquer idade e qualquer pessoa podia ser recebida como filho em uma família, obviamente, em geral, apenas famílias ricas, famílias abastadas é que adotavam filhos, devido à alta despesa para isso. Então, a pessoa podia ser adotada com qualquer idade. E, ao ser adotada, tornava-se filho legítimo, ainda que não biológico. Não confundir filho legítimo com filho biológico. Filho biológico é aquele que é gerado pelo homem e a mulher. Mas filho legítimo é aquele que foi recebido como filho, com todos os direitos e deveres de um filho, reconhecido em lei. Legítimo vem de lei. Então, aí, essa ilustração, inclusive, serve para explicarmos esse conceito de adoção, né? Nesse primeiro tópico, como eu disse, nós estamos explicando, definindo a adoção, partindo de uma realidade social do primeiro século para uma realidade espiritual que Paulo quer nos ensinar, bem como o apóstolo João também em seus termos já mencionados no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. O direito é dado de ser reconhecido como filho, mas isso deveria ser legalizado, isso deveria ser oficializado perante as autoridades. Porque este menino, este rapaz, este escravo, está sendo tirado da posse de alguém, da autoridade de alguém, que perderá, em definitivo, todos os direitos de paternidade sobre essa criança, para dar esses direitos a um novo pai, a uma nova mãe, isto é, a uma nova família. Então havia trâmites, como ainda hoje também, no processo de adoção, há os trâmites legais para isso, senão será considerado sequestro de uma pessoa. Então, o filho adotado, ele era considerado, a partir deste momento, um legítimo filho, com todos os direitos que qualquer filho biológico teria, inclusive parte na herança. E alguns comentaristas que eu pude consultar, inclusive dizem que o filho biológico, se rebelde quanto mais, podia ser considerado filho bastardo e perder os seus direitos diante da família. Ao passo que o filho adotado, ele não poderia ser expulso jamais, não poderia perder os seus direitos jamais. Ele poderia, por conta própria, rebelar-se contra a família, fugir, ir embora, não se vê mais como um filho daquela casa. Mas os pais adotivos não o poderiam despedi-lo. Vejam vocês que um filho adotado não era algo qualquer. Ele tinha direitos plenos em sua família. Deus também nos recebe por filhos e herdeiros seus. É o que Paulo diz, tanto na carta aos Romanos, capítulo 8, quanto em Gálatas 4, versículo 7. Nós somos filhos e, portanto, herdeiros de Deus. Lembrando a vocês que também nos tempos bíblicos, a herança para ser passada aos filhos não precisava necessariamente os pais morrerem. Hoje a gente pensa em herança no nosso contexto moderno, geralmente o filho toma posse da herança, os parentes, quando há um falecido. Quando o ancestral vai lá e morre, o pai, o avô, enfim, quem quer que seja. Então agora, diante da morte, os parentes tomam posse da herança, mas nos tempos bíblicos não necessariamente é assim. Veja o caso do filho pródigo, que pediu a parte que lhe cabia na herança ao próprio pai vivo. Então era comum que os filhos pudessem receber o que era deles, a parte que lhes cabia, nas propriedades da família, quando pai e mãe ainda viviam. Isso é importante para o nosso contexto cristão, porque a herança que temos junto a Deus não será recebida quando Deus morrer, até porque Deus, nosso Pai, nunca morrerá. Morreu o Filho de Deus encarnado e ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas o nosso Pai celestial nunca morrerá. E não se faz necessário que ele morra para herdarmos a herança junto a ele. Porque esta é uma herança do Deus vivo para os filhos que viverão eternamente com ele. Então nós nos tornamos filhos de fato, com todos os direitos. Por isso João diz, deu-lhes o direito que nós não tínhamos. Não trazemos de berço, não trazemos do útero materno. É uma dádiva que nós recebemos a partir do momento em que cremos em Jesus.
Terceiro ponto, a adoção na ordem da salvação. Esse ponto aqui, irmãos, ele é uma espécie de parênteses que o comentarista abre apenas para fazer uma observação e dizer-nos que a adoção é uma doutrina ou um subtópico da doutrina da salvação. Nós temos em teologia o que é chamado de ordo salutis, uma expressão em latim, que significa exatamente isso, a ordem da salvação. Ordem aqui não é uma palavra de ordem, que alguém mandou alguma coisa. Não, ordem aqui é de organização, é o que está em ordem. Quando falamos de ordem da salvação, eu até disponibilizei para os nossos mentorados lá no Telegram um arquivo com 3 ou 4 páginas, se não me engano, falando sobre a ordem da salvação. Isso foi compartilhado no grupo de mentoria no Telegram, deve ter uns 10 a 15 dias. Disponibilizei esse material para que os nossos mentorados façam download, imprimam, leiam, e agora, nesta aula desse final de semana, tenham como material que vai subsidiar justamente este ponto da lição sobre a ordem da salvação, isto é, de forma teológica e didática, colocar em sequência os eventos relacionados à salvação. Porque os eventos relacionados à salvação, que o autor da Carta aos Hebreus chama de tão grande salvação, capítulo 2 da Carta aos Hebreus, lá no iniciozinho está escrita essa expressão, tão grande salvação. E ela é tão grande que ela abarca muitos eventos. Eventos que têm uma sequência lógica, não necessariamente uma sucessão de todos os eventos, porque alguns desses eventos que aí aparecem ocorrem de forma concomitante, de forma simultânea, mas há uma sequência lógica. Por exemplo, eu trago aí 7 passos da salvação, ou 7 eventos, melhor dizendo, da salvação. Primeiro é o chamado. Né? Ninguém é salvo sem que Deus o chame. Tudo começa aqui, na iniciativa divina, o que a gente vem dizendo desde o início do trimestre. O plano de salvação é o plano de Deus vindo em busca do homem perdido. Então Deus chama por meio da pregação, chama por meio da apresentação do evangelho, da revelação de Deus que se dá de muitas formas. Após o chamado, o homem precisa responder com fé. É o segundo ponto que está aí, é o segundo evento relacionado à salvação. Nós precisamos crer. E eu já disse também em aulas passadas que a fé é sinergística, não monergística. Há o trabalho de Deus, mas há a resposta do homem. Nem o trabalho de Deus sozinho resultará em fé, nem nossa iniciativa sem o prévio trabalho divino resultará em fé. A fé resulta do ouvir, como disse Paulo, a palavra de Deus. Então, há a palavra apresentada, há o evangelho apresentado, há o chamado, mas se eu der ouvidos e em meu coração consentir com essa palavra, ali a fé, então, está evidenciada. Uma vez que Deus chamou e eu criei, respondi com fé, há, então, a justificação. Deixe-me só dizer para vocês agora o seguinte: justificação, regeneração, adoção e santificação, esses próximos pontos aí, eles acontecem de forma simultânea. Por isso eu disse agora há pouco que, neste caso, nós não temos uma necessária sequência de eventos. É óbvio que há um chamado primeiro, é óbvio que há uma fé que precisa ser demonstrada em seguida, e é óbvio também, eu até digo aí na legenda da imagem, que a glorificação é necessariamente a última parte, o último estágio de todos esses eventos da salvação. Mas entre o ponto 3 e o 5, esses eventos são concomitantes. Ao mesmo tempo em que somos justificados, somos regenerados. Ao mesmo tempo em que somos justificados e regenerados, somos adotados. Olha aí, a adoção na ordem da salvação. Tá vendo? A adoção, ela está dentro da salvação, mas ela não ocorre antes da fé, ela não ocorre antes do chamado e nem ocorre depois da glorificação. Ela ocorre entre o chamado e a fé e a glorificação. Junto com a justificação, que é súbita, no ato de crer, ali somos justificados. Ali também somos regenerados, ali também somos recebidos como filhos de Deus, e ali também somos santificados no sentido da santificação posicional. Você lembra que a santificação ela tem 2 aspectos, posicional e progressivo. Né? Por isso eu digo aí na legenda que a santificação é marcada pelo aspecto progressivo. Quando a gente crê em Jesus, a gente já sai da posição de pecador perdido para a posição de santos convertidos, ou convertidos santificados. Então o pecado já não é mais o rei, já não é mais o dominador, o escravocrata sobre nós, porque fomos libertados por Cristo e saímos do reino das trevas para o reino de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, neste momento, somos considerados santos.
porque a santidade de Cristo veio sobre nós. Mas essa santidade ela tende em progredir, ela tende em aumentar até que a gente alcance a glorificação. Então, a santificação ela é completa, ela é total, ela é plena quando cremos? Não. Ela é uma realidade a partir do momento em que cremos, mas é uma realidade crescente, é uma realidade que vai se desenvolver, que vai se aperfeiçoar a cada dia. Então, a adoção tem lugar na ordem da salvação. Deus chama, a gente responde. Então, somos justificados, regenerados, adotados, santificados, para, finalmente, desde que perseveremos, sejamos, então, glorificados, isto é, recebamos a herança completa que nos está reservada na glória celestial. Então, meus irmãos, esse foi o primeiro tópico da nossa lição. Como disse, um tópico de caráter conceitual, onde definimos o que é adoção, é Deus nos recebendo em sua família espiritual como filhos seus, com todos os direitos, chamá-lo de pai, reconhecê-lo como pai e direito à herança espiritual que ele nos reservou. Herança espiritual que já recebemos parcialmente aqui, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso agora no segundo e também no terceiro tópico, e receberemos de forma plena, final, absoluta, quando estivermos junto a este nosso Pai bendito na glória celeste. Bem, compreendido então o primeiro tópico, chegamos ao segundo, que traz como título Adotados mediante o Espírito, meu Abba. Olha só, esse tópico aqui tem tudo a ver com a lição de adultos desse final de semana. Então, eu novamente recomendo você, professor de jovens, assistir também. Assistir, irmãos, nós somos professores, a gente tem que consumir conteúdo relevante, conteúdo que nos acrescente, conteúdo que nos desenvolva ministerialmente, tá bom? Então, você, professor, professora, não se contente só com a leitura rápida da revista e assistir aqui nossa videoaula, não. Especialmente você que é nosso mentorado, faça o download desse arquivo de slides que aqui projetamos e que é disponibilizado lá no grupo do Telegram. Confira as referências bíblicas que aí estão mencionadas. A gente tem evitado aqui ler referências bíblicas apenas para poupar um pouco o tempo e sermos mais objetivos e não demorarmos tanto em nossas aulas, né? Nesse último ano, nós reduzimos o nosso tempo de aula, que costumava ser em torno de 1h40, 1h35, reduzimos aí para 1h, 1h10, 1h15, quando muito, aqui o nosso estudo de jovens, de adultos também, reduzimos bastante o tempo. Para quê? Para otimizar o seu tempo. Mas no tempo que você tem livre em casa, naquele momento que está você e Deus, sua Bíblia e os vários livros, confira essas referências bíblicas, confira o contexto, leia Romanos 8 na íntegra, leia Gálatas 4 na íntegra, são 2 capítulos fundamentais para o estudo adequado dessa lição de hoje. Leia as notas de rodapé em suas bíblias de estudo, leia comentários bíblicos. Um bom professor de EBD precisa ter esses materiais de consulta em sua casa, precisa ter sua biblioteca completa, com livros de qualidade, teologia sistemática, comentários bíblicos, dicionários, bíblias de estudo, bíblias com versões diferentes. Confira o texto de Romanos 8 e Gálatas 4, na versão Almeida Corrigida, que é a versão oficial usada pela CPED em suas revistas, mas confira, por exemplo, em outra versão como Almeida Corrigida Fiel, que inclusive traduz melhor o capítulo 8 de Romanos do que a Almeida Corrigida, a versão mais popular em língua portuguesa entre os evangélicos. Ela está cheia de problemas, infelizmente. Romanos 8, na Almeida Revista Corrigida, ARC, está cheio de problemas. É a pior das traduções que nós temos em língua portuguesa, é a tradução da Almeida Revista Corrigida em Romanos 8. Não é necessariamente em outros capítulos, mas Romanos 8, a pior tradução que eu pude ver, está na Almeida Revista Corrigida. Almeida Corrigida e Fiel tem a melhor tradução para esse capítulo. Já já eu explico por quê, trazendo um quadro comparativo aqui para vocês. Mas eu já adianto, tenha versões bíblicas diferentes em casa, não fique só preso a uma... E quando for comprar Bíblia em uma livraria, uma loja virtual, enfim, não pergunte só se é de estudo ou se não é de estudo. Pergunte qual é a versão. E a cada nova Bíblia que você adquirir, procure adquirir uma versão diferente, Almeida Corrigida Fiel, a Nova Almeida Atualizada, NVI, NVT, King James, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e assim você vai, né? Tendo várias ferramentas diferentes para leitura, estudo, comparação do texto e uma melhor conclusão sobre o que a palavra de Deus quer comunicar ao seu coração. E também, venha para a nossa mentoria, você que não está, para você poder tirar suas dúvidas comigo, receber materiais de apoio, além do arquivo de slides que você pode baixar, você também terá acesso ao texto que nós estamos agora disponibilizando. Para todas as lições, um texto que é extraído do nosso arquivo de slides, sem as imagens, sem essa formatação aqui de slides, é um texto assim, corrido, olha, com os tópicos e os pontos,
para você baixar, imprimir em modo econômico e ter aí para a sua leitura, para a sua conferência, para a sua análise dos versículos, dos textos, dos contextos e usar como roteiro de aula se você assim desejar, tá bom? Então, uma mentoria existe para ajudar você, impulsionar você para que você chegue mais rápido onde precisa chegar com qualidade. Com qualidade, porque, modéstia à parte, nós estamos aí caminhando para 20 anos de experiência à frente de escola dominical. Já passei por cargo de professor, secretário, superintendente. Hoje, por graça de Deus, estou na coordenação geral da EBD aqui em minha igreja em Campina Grande. São 100 congregações sob o nosso cuidado. Deus tem me dado a graça de viajar pelo Brasil, ministrando em grandes congressos. Inclusive, na próxima semana, estaremos em Russas, no Ceará, ministrando em um congresso de escola bíblica dominical. E assim vai ser o ano inteiro, ministrando aí pelo Brasil. E graças a Deus, nós temos acumulado experiência, bagagem de leitura de livros, congressos que participamos. Participei dos últimos 5 congressos nacionais realizados pela CPAD, Congresso de Escola Dominical, 2 no Rio, 2 em São Paulo e 1 na capital cearense, aqui do nosso Nordeste, a linda cidade de Fortaleza. E tudo isso para quê? Para acumular conhecimento, saber, para passar para você aí do outro lado, de modo que você possa se sentir seguro naquilo que você está aprendendo comigo e para que você também possa evitar os percalços, evitar tantos espinhos e tantas pedras no caminho que eu enfrentei, mas que hoje eu posso direcionar você de forma melhor, sem, evidentemente, impedir que você tenha seus próprios desafios, porque você, evidentemente, terá que enfrentar seus próprios desafios, terá que pisar nos seus espinhos também, mas muitos erros você vai evitar. Né? Muitos caminhos cumpridos poderão, né, se encurtar para você se você caminhar com alguém mais experiente, alguém que já conhece a rota, alguém que já chegou lá, alguém que tem um trabalho com resultado validado, demonstrado, evidenciado, tá bom? Então, você, enquanto professor de escola dominical, tem que se munir de muitas ferramentas. Mas então eu volto aqui para darmos sequência, né, ao nosso estudo, e eu comecei tudo isso para dizer a você que é importante você também assistir a videoaula dos adultos essa semana, disponível aqui no nosso canal, onde nós comentamos sobre isso, né, o espírito de adoção. Mas vamos lá, primeiro ponto desse tópico 2, a expressão Abba Pai, expressão de intimidade com Deus, tanto na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, quanto na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo ensina que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos nos dirigir a Deus como Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, eu puxo ali a legenda, na revista está explicado, mas eu detalho um pouco mais. A expressão Abba Pai é uma expressão formada de 2 palavras. Abba é uma transliteração, não é uma tradução, porque tradução é você dizer o significado. Aqui não é o caso, aqui não se diz o significado. Aqui apenas se translitera, isso é, passa das letras de uma língua para as letras de outra língua, mantendo a mesma estrutura, inclusive fonética. Então, em aramaico, a língua dos judeus no primeiro século, se dizia Abba. Até hoje é comum, no mundo judeu, as crianças se dirigirem aos seus pais como Abba. Então, é uma palavra transliterada do aramaico, absorvida no judaico, língua dos dias de Cristo, para se referir ao pai. Então, Abba é a palavra aramaica para pai. Mas vejam vocês que também se diz pai. A própria palavra pai aparece aí, que é, essa sim, a tradução da palavra pater. Muito semelhante, né? Mas há uma tradução, pater, no grego. Daí vem paternidade. Esta palavra é a palavra de origem grega, que era a língua internacional falada nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos. Então, no texto grego, Paulo registrou que nós recebemos a adoção de filhos pelo Espírito de Deus que veio habitar em nós, que nos impulsiona a falarmos com Deus, chamando. Aí Paulo escreveu em aramaico, a língua dos judeus, Abba, e escreveu também em grego a palavra para pai, pater. Abba, pater. Abba, pai. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque demonstra como nós podemos, né? Eu gosto de interpretar esses textos de Paulo, que na verdade não é uma expressão inédita de Paulo, tá, irmãos? Em Jesus, Marcos, eu coloco aí no slide, Marcos 14:36, Jesus já orou ao Pai nesses termos, chamando-o de Abba, Pai, lá no jardim do Getsemane, quando ele agonizava instantes antes da sua prisão, julgamento e morte.
Jesus inaugurou, podemos até dizer assim. Jesus inaugurou, porque não é comum entre os judeus se dirigir a Deus como Abba, não, irmãos. Nem como Pater, em grego. Se você pegar aí, professora, o Antigo Testamento, e você pode até fazer esse exercício em casa, para você testar, verificar, e depois fazer com seus alunos em sala de aula. Todos os seus alunos têm celular e têm uma Bíblia digital instalada. Pede para eles pesquisarem na Bíblia digital, lá no sistema de busca, só no Antigo Testamento. Geralmente, as Bíblias digitais têm essa opção, né, de você pesquisar um termo e selecionar onde você quer pesquisar. Eu tenho um aplicativo My Bible, por exemplo, né, minha Bíblia em inglês, e aí você pode selecionar se você quer pesquisar em algum livro, se você quer pesquisar nas cartas de Paulo, nos evangelhos, por aí vai. Então você digita lá, Pai, para se referir a Deus. Né? Vai ser difícil porque a palavra Pai aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. Mas para se referir a Deus, geralmente Pai vai estar grafado com inicial maiúscula. Faça essa atividade com seus alunos rapidinho e peça para eles localizarem no Antigo Testamento, 39 livros, versículos onde Deus é chamado de Pai. Deus, não é Abraão, Isaac, Jacó, não é José, pai de seus filhos, né? É Deus, chamado de Pai. Você vai encontrar pouquíssimas referências. Como eu disse, há dezenas, centenas de referências a outros pais humanos. Mas Deus sendo chamado de Pai pelos crentes da Antiga Aliança é muito raro. Porque no zelo grande que eles tinham, eles preferiam chamar Deus de Adonai. Até o nome próprio de Deus, a sua pronúncia se perdeu com o passar do tempo, porque os judeus, nesse zelo extremado e, a meu juízo, desnecessário, não ousavam pronunciar o nome de Deus, para não incorrer no pecado de usar o nome de Deus em vão, como prescrevia a lei de Moisés. Mas usar o nome de Deus em vão não é chamar Deus pelo nome, né? É usar esse nome em questões banais, em coisas banais, em declarações banais, mas se dirigir a Deus chamando pelo nome, não há banalidade nisso, portanto, não há transgressão. Mas, enfim, no zelo extremado, eles nem chamavam de pai, nem chamavam pelo nome próprio. Chamavam de Adonai, que é Senhor, ou outros títulos vários que nós encontramos no Antigo Testamento. Entretanto, se você pesquisar pai aludindo a Deus no Novo Testamento, que são menos livros que o Antigo, apenas 27, portanto 12 a menos, você vai encontrar muitas, mas muitas referências a Deus Pai, como Pai, entre os cristãos. Por quê? Porque Jesus nos estimulou a orar assim. Ele deu exemplo e ele nos estimulou, ele nos provocou, ele nos incentivou a orarmos a Deus chamando de Pai. Não é a oração modelo lá no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 9? A orar, orareis assim, Pai nosso. Ele não disse Senhor nosso. Os judeus tinham uma oração, por exemplo, tradicional, quando eles iam apresentar o pão, o alimento, e eles diziam, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que produzes o pão que alimenta os homens. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, ó, Senhor e Deus, mas Pai não aparece. Agora nós, cristãos, podemos orar quando apresentarmos o pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Nós podemos chamar a Deus de Pai. Então, Jesus inaugurou esse modelo de oração onde o Pai é chamado de Abba em aramaico e de Pai, Pater, em grego. E após ele, vem o apóstolo Paulo em 2 cartas. Pelo que, inclusive, irmãos, nós podemos concluir que não apenas Jesus nem Paulo também, somente eles chamaram Deus de Pai. Vejam vocês que João disse que Deus, o Pai, nos concedeu o grande amor de podermos chamá-lo de Pai e sermos recebidos por ele de filhos. Isso tudo, em efeito cumulativo, leva-nos a uma conclusão. Era comum na igreja primitiva, nos cultos talvez, durante o momento litúrgico, os crentes orarem ou cantarem a Deus chamando-o Abba, Pai. Essa expressão aponta para a liberdade e a intimidade que temos para falar com o nosso Pai Celestial. Alguns comentaristas, irmãos, sugerem que Abba, palavra em aramaico, seja um termo afetivo para pai equivalente ao papai que nós usamos hoje. Uma forma carinhosa, com liberdade e intimidade, mas respeitosa. Alguns comentaristas que rejeitam o uso do diminutivo paizinho, que a gente também já ouviu alguém dizer ser uma tradução do termo Abba em aramaico, mas você pegar aí, por exemplo, o comentário do Grant Osborne sobre o texto de Marcos 14:36, ele nega, ele rejeita, ele diz que não há essa diminuição no uso do Abba, não há, ainda que de forma carinhosa, gentil, meiga, não há esse diminutivo paizinho
na cultura judaica, nem também cristã. Então, o máximo que se poderia dizer, de acordo com outros comentaristas, inclusive o Marcelo Oliveira, o pastor Douglas Batista, que comenta a revista de adultos, é entender como uma forma carinhosa de se dirigir a Deus como papai. Seja como for, paizinho, papai ou apenas pai, Abba, pai, é uma expressão que demonstra quão grande liberdade nós temos de falar diretamente com o nosso Deus sem medo, sem receio. Isso hoje parece algo trivial, mas lembrem-se, meus irmãos, que lá no Antigo Testamento, quando Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos, na verdade as tábuas de pedra, ele levou, Deus escreveu sobre elas. O Sinai fumegava, converteu-se num grande altar, né? Aquilo ali. O Sinai fumegava, estremecia, raios e trovões lá em cima e uma fumaça muito densa. O povo lá embaixo tremia de medo diante da cena que eles contemplavam. Quando Moisés desceu, o que foi que o povo disse? Não fale Deus diretamente conosco, não. Fale Deus diretamente com você e você fala com a gente. O povo temeu. O povo temeu ouvir a Deus diretamente e falar com Deus diretamente. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, e diz: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Deus, o nosso Pai, não tem antipatia para conosco. Deus, o nosso Pai, tem prazer em nos acolher, tem prazer em nos receber. Para isso, ele enviou seu Filho Jesus, para nos resgatar, para nos buscar, para nos reconciliar. Não é o que Paulo diz? Deus está em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Deus tem prazer em nos receber. Nós podemos nos dirigir a ele sem medo. E isso não é atrevimento, é liberdade que o Espírito de Deus que habita em nós nos dá, nos encoraja a viver, a experimentar, conversando com o nosso Pai, reconhecendo o nosso lugar na família espiritual de Deus. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio espírito de adoção. Na Almeida Corrigida, esse versículo de Romanos 5,15, espírito está grafado com inicial minúscula. Pode conferir na sua revista. Romanos 5,15. E na Bíblia, com a versão Almeida, revista corrigida que você tiver, espírito está com inicial minúscula, o que eu acho um erro de interpretação. Não é apenas um mero erro de edição, não, tá, irmãos? Várias vezes, Espírito Santo foi grafado com inicial minúscula em Romanos 5, na versão da Almeida revista corrigida. Porque os seus tradutores entenderam que ali era uma alusão ao espírito do homem, ou um espírito no sentido de um estado espiritual que nos foi dado. Entretanto, é muito mais do que isso. A própria Almeida Revista Corrigida, quando traduz Gálatas 4:6, onde Paulo fala também do espírito de adoção, só que ele usa lá uma outra expressão para falar do espírito de Cristo que nos foi dado, mas lá a Almeida Revista Corrigida, ela coloca espírito com inicial maiúscula, porque ela entende que lá é o Espírito Santo. Mas aqui é a mesma coisa, é o mesmo ensino, é a mesma doutrina, é o mesmo assunto e é o mesmo espírito. Por que a Almeida Corrigida grafou com inicial minúscula? É um erro, infelizmente. Né? Por isso eu disse lá atrás e volto a repetir, Almeida Revista Corrigida tem a pior tradução para Romanos 8 entre as traduções disponíveis em língua portuguesa. Por isso eu coloco aí a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Ela traduz corretamente, como também faz a NVI, a NVT, a NAA, espírito com inicial maiúscula, porque é uma alusão ao Espírito Santo. Assim como lá em Gálatas 4:6, é Espírito Santo, então tem que ser grafado com inicial maiúscula. Ele é o que eu costumo chamar de o DNA espiritual de Deus. Porque já que estamos falando de filho, o Espírito Santo, dentro de nós, ele funciona como um DNA que prova no mundo espiritual que nós somos filhos de Deus. Adotados é verdade, mas diferentemente da adoção comum, social, humana, o filho, ele vai receber carinho, ele vai receber amor, mas não há uma porção do próprio pai que se projeta sobre o filho, que se internaliza no filho. O máximo que o pai pode fazer é amar esse filho e bem educá-lo. Mas esse menino continuará tendo a genética dos pais que o trouxeram ao mundo, da mãe que lhe deu a luz, do pai que o gerou. Mas nós, espiritualmente falando, nessa adoção bíblica, temos uma experiência ainda mais elevada, ainda mais rica. Por quê? Porque nós recebemos do nosso Pai o seu Espírito para habitar em nós. Deus é triuno, né, irmãos? Estamos aprendendo isso durante esses 3 meses nas lições de adultos. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai envia o Espírito Santo, que é Deus em absoluto também, para morar dentro de nós, confirmando com o nosso espírito, que é o mais âmago do nosso ser. A maior profundeza do ser humano é o seu espírito. Lá, o Espírito Santo está dizendo: você é filho, não tenha medo, você foi aceito.
pela fé em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Você agora é irmão dele, herdeiro da herança dele. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Assim, portanto, temos o testemunho externo das Escrituras e o testemunho interno do Espírito Santo, dizendo que somos filhos do nosso Pai Celestial. O que é que eu estou dizendo aqui? Externamente, nós podemos consultar, podemos verificar e ter a certeza pela Bíblia que nós somos filhos de Deus. Gálatas 3:26, Paulo diz que nós, pela fé em Jesus, somos filhos de Deus. Então a Bíblia diz. Ah, mas eu não me sinto filho de Deus. Você é, não é uma questão de se sentir. Você pode sentir ou não, as emoções são traiçoeiras, os sentimentos, por vezes, são traiçoeiros. Você crê na Bíblia? Creio. Então, pronto, você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Então, você tem que crer naquilo que a Bíblia diz. Mas não bastasse o que a Bíblia diz, Deus também nos diz diretamente ao nosso espírito em nosso interior. É o espírito, é o testemunho interno. De fora de nós, diz a palavra. De dentro de nós, diz o Espírito Santo, que nós somos filhos. Amém, minha gente? Olha aí. Aí agora eu apresento a vocês o quadro comparativo que eu venho mencionando, né? De Romanos 8. Espírito com inicial maiúscula ou com inicial minúscula. E aí vocês veem, ó, que nos versículos 1, 10, 13 e 15, apenas o versículo 10 aí paira alguma dúvida, tá, irmãos? Entre os comentaristas, entre os teólogos, nas próprias traduções, paira dúvida se ali Paulo está dizendo o nosso espírito vive ou o Espírito de Deus que habita em nós é espírito de vida. Eu direi que são duas possibilidades de tradução, embora espírito vive, para aludir ao espírito humano, seja uma tradução preferível, melhor. Como inclusive faz também a ACF no versículo 10. Mas as traduções como NA e NVT, que colocaram o espírito é vida, não fazem também de forma equivocada, errada, porque o contexto permite interpretar dessa forma. Agora, no versículo 1, onde se diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, os próprios versículos posteriores vai deixar claro que se refere ao Espírito Santo. Essa mesma expressão da parte B do versículo 1 se repete na parte B do versículo 4. E na própria Almeida Revista Corrigida, no versículo 4, aí se grafou Espírito com inicial maiúscula. Ora, mas se é a mesma expressão e se alude ao mesmo Espírito, por que o versículo 1 ficou com inicial minúscula? É um erro de interpretação. E mesmo nas mais recentes versões, porque alguém poderia dizer, irmão Tiago, mas aí foi só um erro na hora de digitar, não existe isso. Aliás, é muito raro, viu, mas eu quero dizer para vocês que em Bíblia é muito raro acontecer um erro de edição. Porque as Bíblias são revisadas, muita gente lê em voz alta, inclusive, depois de impressa, para poder se rodar uma grande tiragem e disponibilizar para o público em geral. Diferentemente de livro. O livro o autor manda, se ele pagar para ter revisão, tem, se não pagar, não tem. Do jeito que ele escreveu, o livro é publicado e cai na mão do leitor cheio de erros. Bíblias, não. Bíblias, o trabalho é um trabalho mais sério de revisão ortográfica. Então, quando você vê um erro na Bíblia, ou uma letra trocada, é algo assim muito raro, muito excepcional. Então, aqui em Romanos 8, sugerir que tenha sido um erro de edição e não de interpretação é admitir que houve um erro de edição várias vezes dentro do mesmo capítulo, o que é estranho de imaginar. Então, teríamos que demitir quem fez isso. E em edições mais recentes da Almeida Corrigida, isso tinha, então, que ter sido corrigido, mas não foi. Nem mesmo na quarta edição, que é a mais recente edição da Almeida Corrigida, isso foi corrigido, o que demonstra que os tradutores da Almeida Revista Corrigida entenderam que é espírito com inicial minúscula mesmo. Mas é uma contradição dentro do próprio capítulo. Uma vez que a expressão não anda segundo a carne, mas segundo o espírito, no versículo 4, lá foi grafado com inicial maiúscula acertadamente, como deveria também ter sido no primeiro versículo. Também no versículo 13 e também no versículo 15, a Almeida Corrigida sempre vai traduzindo ali espírito com inicial minúscula, quando as outras Bíblias, acertadamente, você pode conferir aí, ó, Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, traduziram inicial maiúscula. Como eu disse, apenas no versículo 10, você pode conferir isso aí nas comparações, apenas no versículo 10 paira a dúvida, mas nos demais, todos os versículos dizem a mesma coisa, aludindo ao mesmo espírito. A curiosidade aí é que na NA, NVI e NVT, a parte B do versículo 1 não consta, porque essas versões são baseadas em manuscritos antigos, gregos, nos quais a parte B do versículo 1 inexiste, não aparece. Então elas também resolveram não trazer
mas nas notas de rodapé, geralmente elas colocam, né? Elas acrescentam a informação. Mas não é prejuízo, porque no versículo 4, a expressão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ela se repete, e aí sim, nessas versões, consta, porque nos manuscritos antigos, sejam os mais recentes, sejam os mais antigos, a expressão aparece no versículo 4, tá bom? Para ninguém pensar também, comeram o versículo 1 nessas Bíblias novas, arrancaram sem nenhuma razão. Não é bem assim, né? Há todo um trabalho aí de tradução, de investigação, enfim. Mas o caso aí é que eu ponho destaque é a diferença no uso da palavra espírito. E por que eu trago esse texto comparativo? Quem está lá em nosso grupo no Telegram vai poder baixar esse slide, vai poder imprimir, como eu imprimi, ó, só o quadro comparativo. É por quê? Porque você vai pedir para o seu aluno ler o texto em sala de aula, não vai? Você não costuma pedir para os seus alunos lerem a Bíblia na sala de aula? Pronto, aí seus alunos vão ler. Você gosta de usar quadro? Você gosta de usar data show? Projetar imagens na televisão? Você gosta de escrever como eu gosto? Então o que é que acontece? Você vai ler aí na Almeida Corrigida, que é a tradução oficial da CPAD, a tradução usada na revista. Aí você vai lá e escrever no quadro, sei lá, o texto de Romanos 8:13, pelo Espírito mortificados a carne. Aí você vai escrever pelo Espírito com inicial maiúscula ou minúscula. Você vai escrever lá Espírito de adoção. Você vai escrever Espírito com E minúsculo ou com E maiúsculo. Aí é isso que me preocupa. É porque se você for escrever com inicial maiúscula, e é o correto, o seu aluno, quando abrir a Bíblia dele para ler, vai estar com inicial minúscula. E ele vai lhe perguntar, ô professor, espírito aí é espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo? Aí você vai dizer, é com E maiúsculo. Ele vai dizer, mas na minha tá com E minúsculo. Aí você vai dizer, eita, deixa eu ver. Então deve ter sido um erro aqui. Mas não é um simples erro de edição. É um erro de interpretação. Quem escreveu com E minúsculo quis escrever mesmo com E minúsculo, porque entendeu que era espírito do homem ou um estado espiritual no qual o homem é introduzido. Mas muito mais do que isso, Paulo está falando do Espírito de Deus em nós, então tem que ser com E maiúsculo, tá bom? É só para você compreender, inclusive há outras observações aí que eu coloco, para você que vai receber esse material em nosso grupo no Telegram, poder ler, entender melhor e ministrar sobre esse capítulo e assunto com segurança em sala de aula, tá bom? Pois é, mentoria é para isso também, é para explicar essas questões. Porque imagina você chegar em sala de aula sem atentar para essas questões relacionadas a traduções bíblicas e você pega surpresa e fica gaguejando e não saber o que responder. Mas se você estudou previamente aqui comigo e participar da nossa mentoria, você tem repertório, você tem conteúdo, você tem informação, você tira dúvida, você compreende o assunto com profundidade para poder ministrá-lo com clareza. Olha, que isso dá um bom lema, hein? Compreendendo com profundidade para ministrar com clareza. O lema da nossa mentoria é aprender mais para ensinar melhor. Terceiro ponto, uma nova identidade. No meio de uma geração corrompida e perversa, devemos viver de forma irrepreensível como filhos de Deus sem culpa. Não somos filhos? Essa não é a nossa nova identidade? Então devemos corresponder com ela. Não podemos mais viver como filhos das trevas, rebeldes. Tem até um ponto lá na lição dos adultos que diz da rebeldia para a filiação, alguma coisa assim. Deixa me pegar aqui, lição 11 da rebeldia, tá aqui, ó. Tópico 1.2, na lição dos adultos, da rebeldia a filho legítimo. Então, a rebeldia caracterizava a nossa vida passada. Agora é obediência, é temor, é decência, é reverência. Não pode o jovem crente viver como um mundano, empinando moto, dando cavalo de pau no carro no meio da rua, né? Desrespeitando o trânsito. Não pode ele agora viver de namoros indecentes e irreverentes, debaixo de pé de pau, nos muros escuros, sem respeitar pai, mãe, nem mesmo a moça com quem namora. Não pode ser um jovem enganador, trambiqueiro, metido em coisa errada na internet, arrancando, tomando dinheiro de pessoas leigas, ignorantes. Não, isso aí caracterizava a sua vida de pecado, de rebelião, de desobediência. Agora, como filho de Deus, como filho da luz, você deve ter uma consciência sem culpa. Filhos de Deus, diferente dos filhos da ira ou filhos do diabo, devem praticar a justiça, isso é o que é correto, e viver o amor mútuo, isso é o amor de uns para com os outros. Essa é a nossa nova identidade na família de Deus. Tá bom? Um filho de Deus deve se portar como filho de Deus. Deus é rei, portemo-nos como príncipes. Nós agora pertencemos à nobreza espiritual, meus irmãos. Não podemos agir mais como filhos sem pais, filhos perdidos, nas drogas, nos vícios, na rebeldia, na desobediência, não. Temos que viver a ordem, a decência, o pudor, o recato, a justiça, a verdade, a integridade, a lealdade, o amor, as virtudes que caracterizam
a família de Deus, para que a gente honre o nome da nossa família. Você que ainda não adquiriu os nossos livros, Jesus é Deus e ponto final, argumentos conclusivos em favor da plena divindade do Filho de Deus, em formato digital. Você efetua o pagamento, manda o comprovante e recebe na hora o arquivo para você ler esse livro dentro de 2 semanas, sem pressa, sem correria, no seu tempo. Em 2 semanas você lê 73 páginas para fortalecer a sua fé no Filho de Deus, que é Deus em absoluto. Os outros 2 livros estão disponíveis em formato impresso para você receber em casa pelos correios, ler, anotar, presentear os seus alunos esse final de trimestre. Aproveite, viu, professor? Já estamos aí na lição 11, já é época de você ir, juntando os mimos que você vai entregar aos alunos de destaque no final do trimestre. Então é bom você já fazer a aquisição desses nossos livros para que você receba a tempo e no encerramento do trimestre você faça aquela abençoada premiação, entregando o certificado de conclusão, marcador de página da nova revista, inclusive esses materiais serão disponibilizados em nosso grupo de mentoria no Telegram. Todo final de trimestre nós disponibilizamos certificado para você baixar, editar, entregar aos seus alunos, marcador de página em alusão à capa da nova revista, um arquivo com resumo de todo o trimestre para você fazer uma síntese em sala de aula, uma atividade com questões de múltipla escolha para você aplicar em sala de aula e testar a retenção de informação, de conhecimento dos seus alunos. Esses materiais são disponibilizados como cortesia para os nossos mentorados no Telegram. Se você não está em nossa mentoria, está perdendo muita coisa boa. Vem ainda hoje, inclusive por esse mesmo número que está aí em sua tela, o 83986617832, você pode adquirir esses livros e você também pode assinar a mentoria EBD Inteligente, tá bom? Poder Pentecostal e o livro Biblifix em formato impresso. Manda mensagem para a gente, saiba mais, preços e prazos de envio para você. Último tópico, adoção como realidade presente e futura. Bem, primeiro tópico, definimos o que é adoção, partindo do contexto romano do primeiro século para uma aplicação teológica e espiritual. Segundo tópico, vimos que o Espírito de Deus veio habitar em nós, é espírito de adoção, que garante que somos filhos de Deus e que confirma internamente o testemunho da nossa filiação divina. Também vimos que, como filhos, precisamos viver em integridade, em santidade, em pureza, em justiça, em retidão, honrando o nome do nosso Pai Celestial. Agora, veremos que a adoção tem um aspecto presente, que nós já vivemos, já desfrutamos, mas há um aspecto ainda futuro a ser consumado, completado em nós para a glória de Deus. Primeiro ponto, a realidade presente da adoção. Como diz um jargão teológico, a nossa adoção espiritual é um já e ainda não. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? No livro de apoio da lição de adultos aparece essa expressão, já e ainda não. O que significa? Agora já desfrutamos bênçãos da adoção, como poder nos dirigir a Deus como nosso Pai e termos o seu Espírito habitando em nós, são bênçãos da adoção. Poder nos reconhecer como irmãos, não é maravilhoso? Eu viajo o Brasil inteiro pregando em várias igrejas e denominações. Aonde chego, posso saudar todas aquelas pessoas ali presentes como meus irmãos em Cristo Jesus. Sou recebido nas casas, sou recebido nas igrejas, comungamos de uma mesma fé, usamos o mesmo livro, pregamos o mesmo evangelho, aí a gente senta no mesmo banco, cultua o mesmo Cristo, levanta as mãos, adora a Deus. Por quê? Porque somos uma família. Aonde quer que a gente chegue, a gente tem essa família espiritual. Isso é uma bênção da nossa adoção presente, meus irmãos. Ter o Espírito em nós como um guia, dirigindo nossos passos e intercedendo por nós a partir do nosso interior, é um grande privilégio também. Espírito Santo, nosso auxiliador, nosso paráclito divino, aquele que foi chamado pelo Pai para estar ao nosso lado, para nos ajudar, isso é uma grande bênção. Paulo diz que ele intercede por nós e ele nos ajuda a orar. Olha que auxílio poderoso nós temos, o próprio Deus dentro de nós nos impulsionando, nos ensinando a orar. Não é ensinando a orar bonito, não, é ensinando a orar bem, corretamente. Orar bem não é orar bonito, com palavras sofisticadas, impressionantes, discurso retumbante. Deus não quer discurso. Deus quer palavras sinceras, é como diz o hino, né? Eu sou teu pai. Aleluia. Ele quer intimidade, ele quer sinceridade. Mas, disse João, ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Já somos filhos. João diz nesse mesmo texto, 1 João 3:2, já somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Em Romanos 8, Paulo fala, irmãos, que nós aguardamos a nossa adoção. Veja, no próprio texto de Romanos 8, Paulo diz que nós somos adotados e aguardamos a adoção. É o já e ainda não.
Em João, essa expressão ela aparece de forma levemente modificada. Pois João diz assim: já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Então vejam que em João, 1 João 3,2, a expressão já e ainda não aparece. Já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Então, já temos bênçãos hoje, bênçãos desta tão grande salvação, já desfrutamos bênçãos da adoção divina, já podemos chamar Deus de nosso Pai, já podemos suplicar a Ele seus favores, já temos o seu Espírito habitando em nós, esse Espírito nos guia, nos ensina, nos orienta, esse Espírito é nosso parceiro de oração, temos a igreja constituída de nossos irmãos, mas... Ponto 2. Temos a esperança futura de adoção ou da adoção. O que é isso? Há bênçãos espirituais de valor imensurável reservadas aos filhos de Deus. Bênçãos essas que são próprias da nossa adoção e nos serão entregues mediante nossa perseverança até o fim. A glorificação do nosso corpo é uma dessas grandes bênçãos, é o que Paulo diz em Romanos 8, 23. Aguardamos a glorificação ou a redenção do nosso corpo. Em 1 Coríntios 15, 54, ele fala: o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. O corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Quando então alcançarmos o estágio final da nossa adoção. E quando esse dia chegar, tomaremos posse da nossa herança, a herança que nos está reservada. E o Espírito Santo, eu coloco aí na legenda da imagem, o Espírito que nos foi dado e hoje habita em nós, ele nos foi dado, de acordo com Efésios 1, 13 e 14, como penhor dessa herança. Penhor, você sabe, é aquele objeto que você penhora, que você entrega lá na casa de penhor, ou que você dá ao banco ou alguém de quem você tomou um empréstimo como garantia de que aquele empréstimo, aquela dívida será pago, aquele bem será devolvido. Então, o penhor é algo que você dá como garantia. Pois bem, Deus, ao nos dar o seu Espírito, nos deu o Espírito para nos santificar, para nos capacitar com dons espirituais, para nos guiar na verdade de Cristo, para ser nosso parceiro de oração. O Espírito Santo é tudo isso, muito mais. Mas também o Espírito habita em nós como um penhor, como uma garantia de que todas as bênçãos que Deus nos reservou na eternidade nos serão dadas. Tem até a expressão de Paulo em Romanos 8, que ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele também todas as demais coisas? Vejam, Paulo está argumentando que se Deus entregou o que ele tinha de mais precioso, que é o seu próprio filho, se ele deu isso por nós, que outras bênçãos menores ele não nos dará? Que outros favores menores ele não nos fará? Então o Espírito Santo vem para residir em nós. E entre tantas coisas que o Espírito Santo faz, ele nos dá garantia. O céu é real. O céu virá. O tesouro será entregue. A herança será recebida. Louvado seja Deus. Não é maravilhoso? E aí, então, caminhando para o final, eu digo aqui nesse próximo slide sobre co-herdeiros, né? Não é cordeiros, é co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente e glória futura. O Pai tem um único Filho eterno, que participa de sua mesma natureza divina, a saber, Jesus. Mas como filhos adotados pelo Pai, recebemos graciosamente o direito à herança gloriosa ao lado de Jesus, desde que, como sugere o título desse ponto, suportemos os sofrimentos por ele. É o que Paulo diz em Romanos 8, 17, e ele confirma isso na carta a Timóteo, a segunda e última carta, capítulo 12, versículo 12. Se sofrermos com ele reinaremos. Então há um chamado aqui à perseverança, a despeito das lutas, tribulações, dificuldades, aperreios, perrengues que a gente venha passar nessa vida, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, né? Porque tem gente que acha que vai receber Jesus, aceitar Jesus para se livrar de problema. Na verdade, a gente vai ter os nossos problemas. E muitos problemas até. E talvez algumas pessoas não tinham enfrentado problemas antes da salvação. Vão enfrentar a partir de agora. É a cruz que temos a carregar. São os inimigos que temos que vencer. São as almas que temos que arrancar das mãos de Satanás. São os contra-ataques que temos que desferir contra nosso inimigo audaz, que não cessa de aprontar armadilhas, laços contra nós todos os dias.
Nós lidaremos com os desafios, com os problemas, com as inquietações desta vida. Mas se perseverarmos na fé em Jesus Cristo, herdaremos a glória que nos está reservada. Tem um ditado em inglês, eu não falo inglês, não sou bom de inglês, mas tem um ditado em inglês que, traduzido para o bom português, diz: sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Você que é bom em inglês, você sabe que ditado é esse. Sem dor, sem ganho. Tem até um filme aí, daquele ator bombadão, fortão lá de Hollywood, o The Rock, né? O nome artístico dele, The Rock, que é esse título, né? Sem dor, sem ganho. E é isso, a vida com Cristo é isso, sem dor, sem ganho. Se não tiver cruz, não tem galardão. Se não tiver renúncia, não tem vida eterna. Não pode nem ser discípulo de Cristo, ele próprio disse. Então, uma vez que nós aceitamos o desafio de carregar a cruz, de caminhar com Jesus, de suportar a vergonha por causa do evangelho, ao lado dele não abrir mão, ele, Jesus, nos fará, junto dele, herdeiros, participantes, co-herdeiro. Co quer dizer ao lado dele. Então, nós somos herdeiros ao lado de Jesus, que é o Filho eterno de Deus. Ele é o herdeiro de tudo. Hebreus 1:11, eu até digo isso aqui no próximo slide, ó. Diferente de alguns que não querem dividir a herança com seus irmãos, tem até um episódio assim, você, professor, pode até citar isso. Em Lucas 12:13, um cara salta lá no meio da multidão: Senhor, ordena ao meu irmão. Olha, a rixa, a briga em família. Você vê que não é coisa nova, né? Divisão de herança. Há até quem diga que herança, como é que se diz o ditado lá? Herança é a riqueza que os mortos deixam para os vivos se matarem. Alguma coisa assim. Pronto, estava acontecendo isso aqui entre esses irmãos. Aí um pediu a Jesus: diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus até responde: rapaz, quem foi que me constituiu juiz e repartidor entre vós? Aí ele vai e traz a parábola lá do rico avarento que só pensava em dinheiro para alertar os homens do perigo da avareza. Mas Jesus não é esse irmão egoísta, avarento, que não quer repartir o que tem com seus outros irmãos. Ele é o herdeiro legítimo, original, porque, de acordo com Hebreus 1 e 2, ele foi feito herdeiro de tudo. Paulo diz, João também diz, que todas as coisas foram criadas por ele, subsistem nele e para ele. Olha só, todas as coisas. Paulo até chega a dizer assim: principados, potestades, nos céus, na terra, tudo que existe. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tudo que existe foi criado para Jesus. Que maravilha, não? A Trindade lá no Conselho Eterno, o Pai e o Espírito Santo parece que combinaram assim entre eles: vamos fazer tudo e vai ser para o Filho. Mas Jesus, que é o herdeiro de tudo, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, ele não é egoísta, ainda bem. Ainda bem. Ele não é aquele irmãozinho que quer brincar sozinho com os brinquedos e não quer que os outros mexam. Porque se mexer, ele solta o berreiro. Não. Jesus quer dividir conosco a herança celestial. João 17:24, ele ora ao Pai na oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estiver, e vejam a minha glória. E em Mateus 25:34, o próprio Jesus diz que naquele dia, o rei, a saber ele próprio, ele está falando em terceira pessoa, o rei é ele, o rei dirá: vinde, benditos de meu Pai. Olha que coisa linda. Jesus não dirá: saiam para lá, seus pobres miseráveis, seus pobres mortais, humanos. O que é que vocês querem aqui? Isso aqui é meu, é só meu, não quero ninguém de vocês aqui, vocês não merecem. E merecer realmente nós não merecíamos, mas ele não vai olhar para nós com desdém, com deboche, como um riquinho que olha para os parentes de cima para baixo, com julgamento, com desprezo, não. Com alegria, com braços abertos, como essa ilustração sugere, ele estará lá, frente à cidade dourada, Nova Jerusalém, e dirá: vinde, venham, aleluia. Jesus está sempre dizendo: venham, né? Venham a mim, venham a mim, venham a mim. Vinde, benditos de meu Pai, ó, benditos de meu Pai. Possuam por herança o reino que para você. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa. Pare para meditar nisso, professor, e pare para meditar nisso com seus alunos. Eu acabei de dizer que Paulo, João e o autor da Carta aos Hebreus dizem que tudo foi feito para ele, para o Filho. Mas o Filho agora, por sua vez, vem e diz: o reino que para vós, para nós, os irmãos mais novos dele, os irmãos adotivos, mas que participam dos mesmos direitos, para vós foi preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmão, Jesus nunca foi egoísta. Nunca, desde a fundação do mundo, quando tudo foi criado para ele,
ele disse, não vai ser só para mim, vai ser para meus irmãos também. Aleluia. Você parou para pensar sobre isso, irmão? Jesus nunca foi egoísta. Nunca houve um ponto que ele disse, tá bem, tá bom, então eu vou dividir, tá? Como uma criança birrenta, que depois de muita insistência do pai e da mãe, vai lá e resolve dividir o sanduíche com um amiguinho, com um coleguinha. Não, Jesus nunca foi assim. Desde a fundação do mundo, quando tudo foi criado, o Filho já tinha no coração repartir conosco, dividir conosco, fazer-nos sentar à mesa. E ele disse, o Filho do Homem se cingirá e virá servi-los, como José, que serviu aos seus irmãos lá no Egito. Aleluia. Eita, como é maravilhoso ser filho de Deus, não, meus irmãos? Mais que criaturas, servos ou amigos, Deus nos recebeu como filhos. O coração cheio de amor do nosso Pai Celestial nos acolheu e nos abençoou com ricas bênçãos, já que nesta vida, como também preparou para nós bênçãos imensuráveis a serem desfrutadas na eternidade. Pela mesma graça que nos alcançou, chegaremos lá. E você é de casa diz amém e graças a Deus. E eu, então, agradeço a vocês aqui pela audiência, dou por conclusa a minha aula. Você que ainda não é nosso mentorado, vem, manda uma mensagem para a gente, está aí novamente o número na tela. Quer adquirir nossos livros? Também, chama a gente. Não quer entrar na nossa mentoria, nem quer adquirir livro, mas quer o arquivo de slides que projetamos aqui nessa aula, para você usar, de repente você vai dar uma aula aí, surpresa esse final de semana, você não é exatamente o professor fixo, mas recebeu essa incumbência e quer ter esse material de apoio, manda uma mensagem para a gente também nesse número. Você pode adquirir também o arquivo de slides avulso por R$10. R$10. Você vai pagar e vai receber esse arquivo de slides que acabamos de projetar na tela para você ter aí como material e você poderá projetar em sua sala de aula sem nenhum problema, tá bom? Ore comigo. Pai de bondade, olha, Pai. Pai de bondade e de misericórdia, estamos agradecidos por mais uma aula que pudemos aqui entregar a teus filhos que do outro lado nos assistem. Obrigado pelo grande amor que o Senhor nos concedeu, através da obra que teu Filho Jesus Cristo realizou na cruz e agora do teu Espírito que habita em nós, impulsionando-nos a orar a ti, chamando-o Abba, Pai. Tu és o nosso Pai Celestial, bondoso, misericordioso. Apesar de tantos erros que nós temos, o Senhor não nos despede, não nos abandona, porque o Senhor quer o nosso bem. Obrigado pelas maravilhas que nos tens feito desfrutar aqui e outras tantas ainda maiores que nos preparas na eternidade. Nos ajude a chegar aí, meu Pai. Nos abençoe. Abençoe meus irmãos e irmãs que assistiram essa videoaula. Abençoe seus alunos, suas famílias, dando saúde, sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente se encontra para a penúltima lição desse trimestre, se o Senhor Deus, o nosso Pai, assim quiser. Tchau, até lá.